Boa tarde, pessoas. Esse vídeo eu vou falar sobre Roma Antiga. Algumas curiosidades pertinentes à Roma Antiga, como por exemplo, a tradição de que o chefe do executivo seja o chefe do país, o chefe do país no caso, né? Que no nosso caso interinamente está sendo o Michel Temer, e para não perder o costume de alguns canais fora Temer, né? Mas vamos para o que interessa. O imperador era o chefe das forças armadas, que controlavam Roma, que na ocasião era chamado de príncipes ou primeiro cidadão, que no caso nosso a presidência da república é a chefia das forças armadas. No caso de países como a monarquia, a rainha ou o rei é o chefe das forças armadas local. Mas vamos ao que interessa. O nosso Código Civil tem muito jurídico, tem muito do elemento românico, tipo termos como habeas corpus, corpo fechado, data veniam mero juiz, são elementos do Império Romano. E o Império Romano ele passa por três etapas distintas que podem ser resumidas em duas: o período monárquico, o período republicano e o período imperial. O período monárquico começa com uma história, um mito chamado os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Rômulo e Remo teria sido abandonado por sua mãe e alimentado por uma loba. Loba essa que se tornou o símbolo de Roma até hoje. E quando os irmãos cresceram, sendo eles encontrados posteriormente por caçadores, sendo eles criados por esse caçador. E quando um cresceu, Rômulo mata Remo por disputas de território de uma antiga vila. Dessa vila que se originou todo o Império Romano, toda a cidade de Roma. Aí o Rômulo, daí vem o nome Roma, uma derivação do nome Roma, e se torna rei. Temos que a princípio tinha uma divisão de castas. Por exemplo, os únicos a terem direito eram chamados nobres, eram chamados como que é? Eram plebeus, nobres. E plebeus eram aqueles que eram de territórios conquistados pelo Império Romano. Os nobres eram o cidadão original de Roma. Ao passar do tempo, Roma ela começa a se expandir demais. Sua cultura, que teve inspiração na Grécia Antiga, no Egito, a adoração dos deuses latinizado nesse processo. E nisso ela cresce em proporções gigantes. Aí começa o que iremos chamar das chamadas invasões bárbaras, que a princípio foi uma invasão pacífica, porque esses bárbaros foram inseridos no exército romano, em uma fase que plebeus e nobres romanos
já não tinha mais diferença, né? Poderiam até haver arranjos de casamento entre essas castas. Também havia os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Inclusive, teve uma rebelião de um escravo que liderou uma rebelião que quase acabou, conquistou a independência de Roma, só que no final das contas ele morre. Não se sabe muita informação. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros que não teriam informação porque a documentação, ou seja, não teriam a documentação correta, porque os documentos foram se perdendo ao longo do tempo. E Roma também, nesse processo, vai passar por uma divisão do território entre o Império Ocidental e Oriental. Antes passa por uma conversão, porque Constantino teria visto uma cruz no céu e interpretado como fosse um sinal do Deus cristão, que era que eles estavam em guerra e que era para ele se converter. E isso aconteceu. A conversão de Constantino, teoricamente, obrigou-se todo o Império Romano a se converter, mas foi somente com Teodósio que a religião foi oficializada de fato. Mas já estavam passando por um processo de que não perseguiam mais cristãos. Cristãos não morriam nas arenas, mas como eles faziam. E o cristianismo foi um dos pilares que ajudou a derrubar o chamado Império Romano. Outro pilar é a questão das invasões bárbaras. Foram dando terras para soldados bárbaros que foram inseridos no Império Romano. Esses soldados foram aumentando e o dinheiro acabando. O que aconteceu? O que acontece com todo império? Todo império que se expande demais, a tendência dele é cair. Nenhum império que se impôs pela força, até hoje na história, não conseguiu sobreviver. E Roma, ele passa por 3 períodos básicos: monarquia, república e império. Só que pode ser considerado apenas 2, porque sempre teve instituições republicanas, como por exemplo o Senado, que era chamado de Sene, Conselho dos Anciões, que eram homens ricos de elite e acima dos 60 anos, os sapátrias. Tinha um conselho da plebe também, que havia sido inserido a partir do momento que os plebeus conseguem direitos em Roma. E assim é um resumo dessa fase do Império Romano. E nos outros vídeos eu trarei alguns elementos do Império Mongol e Persa. Espero que vocês tenham gostado e comentem aí e falou!